Imagine dois irmãos médicos, tão dedicados, tão caridosos e tão firmes na fé, que até o império mais poderoso do mundo tentou matá-los e simplesmente não conseguiu. Hoje você vai conhecer a história completa de Cosme e Damião, desde o nascimento até o momento em que o impossível aconteceu diante dos olhos dos soldados romanos. Cosme e Damião nasceram na região da atual Síria, no século III. Desde muito jovens, mostraram inteligência, compaixão e um dom incomum para a medicina. Aprenderam a curar usando ervas, ungüentos e tudo o que a ciência da época permitia. Mas aqui entra a primeira curiosidade. Eles nunca cobravam. Zero. Nada. Diziam que o dom de curar vinha de Deus e não podia virar comércio. Isso chamou atenção e também despertou inveja. Os dois trabalhavam lado a lado, quase como se pensassem juntos. A fama deles cresceu rápido. Pessoas viajavam longas distâncias para serem atendidas. E aí surgiram histórias que atravessaram os séculos, como a de um paciente que teve a perna gangrenada, substituída pela de outra pessoa falecida. Hoje se vê isso como tradição devocional, mas na época isso espalhou um ar de médicos milagrosos. Enquanto o povo se encantava, alguns médicos pagãos roíam de ciúme. Com o tempo, a fama deles virou denúncia. Diziam que Cosme e Damião incentivavam o cristianismo, e isso era crime mortal durante o governo do imperador Diocleciano. Foram presos e levados diante de autoridades que queriam apenas uma coisa: que negassem a fé. Mas os dois não recuaram um centímetro. Foi aí que começou a sequência de eventos que ninguém conseguiu explicar. Os soldados amarraram os irmãos e os jogaram no mar. Simples, definitivo, sem testemunhas. Mas, de acordo com a tradição cristã, o mar ficou calmo. As ondas mudaram o curso. E Cosme e Damião simplesmente voltaram para a praia, vivos, intactos, caminhando como quem retorna de uma caminhada tranquila. A execução falhou. Os soldados ficaram em choque. Irritados, decidiram queimá-los vivos. Prepararam uma fogueira enorme, acenderam, as chamas subiram alto. Mas na hora H, o fogo apagou completamente, como se alguém tivesse soprado de cima. Nada queimou. Nada feriu. Esse momento se espalhou rápido entre o povo e virou um símbolo da proteção divina sobre eles. Agora, a tentativa que mais causa arrepio em quem escuta. Um grupo de homens foi reunido para apedrejá-los, mas as pedras não acertavam. Segundo a tradição, algumas desviavam sozinhas, outras voltavam contra quem as jogava e nenhuma conseguia tocar nos irmãos. Para os cristãos da época, isso era uma mensagem clara: vocês não vão tocar nesses homens enquanto não chegar a hora deles. Tentaram então amarrá-los a uma cruz, como fizeram com muitos outros cristãos. Mas novamente nada aconteceu. Nenhum sinal de sofrimento, nenhum enfraquecimento. Eles permaneceram calmos, orando, como se estivessem acima de tudo aquilo. A esse ponto, até soldados descrentes já estavam assustados. Depois de todas essas tentativas frustradas, as autoridades queriam terminar aquilo rapidamente, longe dos olhos do povo. A tradição diz que Cosme e Damião foram mortos por decapitação. O corpo deles foi venerado, levado para diferentes cidades, e a devoção cresceu tanto que atravessou continentes, culturas e séculos, chegando até nós. Porque ela foi preservada por comunidades cristãs e pela Igreja Católica ao longo de centenas de anos, combinando fatos históricos com tradições de fé. Cosme e Damião se tornaram símbolos de coragem, caridade, proteção e fé inabalável. Lembra que eles eram médicos que atendiam de graça? O doce virou símbolo disso, algo simples, oferecido com o coração aberto, sem esperar nada em troca. É a versão popular da caridade deles.
Como os santos sempre foram associados ao cuidado, à cura e à pureza, o povo começou a ligar sua festa às crianças. E criança gosta de quê? De doce. Pronto, a equação fechou. Como eram médicos que cuidavam de todos com carinho, e como suas histórias sempre vinham carregadas de pureza, gentileza e milagre, o povo começou a vinculá-los à infância. Cosme e Damião partiram. Mas o que eles representaram, cuidado, entrega, compaixão, isso continua vivo em cada pessoa que escolhe ajudar alguém sem pedir nada em troca. E no fim das contas, esse é o tipo de legado que o tempo não consegue apagar. Depois de ouvir a história de São Cosme e São Damião, não tem como ficar indiferente. Agora é hora de silenciar por dentro e falar com Deus. Vamos rezar com a mesma confiança e bondade que movia esses santos. São Cosme e São Damião, santos da caridade e da cura, intercedei por nós diante de Deus. Ajudai-nos a manter a pureza do coração, a saúde do corpo e da alma e a força para seguir em frente com fé. Protegei as crianças, os lares e todos aqueles que mais precisam. Concedei-nos paz, serenidade e esperança, assim como levaram cuidado e amor a todos, que também possamos ser instrumentos de bondade no mundo. Amém. Se essa história de fé, coragem e milagres tocou você, faça ela chegar mais longe. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Assim, a mensagem de São Cosme e São Damião continua viva, atravessando tempos, pessoas e caminhos do mesmo jeito que atravessou os séculos até chegar até nós.